Boa noite, nós estamos aqui em mais esse encontro do Grupo Francamente Brasileiro, que é esse pequeno grupo que existe já há vários anos, e nós temos hoje o prazer de receber Eduardo Brandão e os colegas para apresentar uma discussão sobre alienação parental, o seu trabalho de pós-doutorado aqui em Paris e também no Brasil, né, que você fez uma ponte Paris-Rio. E nós temos então alguns momentos de trabalho aqui com o Eduardo e esperamos que seja do interesse de todos, né? Esperamos que o Eduardo traga assim muitas boas ideias, muitas ideias ricas para esse tema tão difícil que é. E eu peço ao Eduardo em 2 minutos para ele se apresentar, né, Tá para o nosso grupo. Tá, então agradeço o convite, é um prazer estarmos aqui juntos e ter essa oportunidade de trocarmos algumas ideias sobre o tema que me interessa tanto. E daqui a pouco eu explico, né, mais sobre o tema, mas eu sou psicanalista, psicólogo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desde 99, desde 2000, com uma ênfase maior na área de família, que é uma área realmente que eu trabalho em várias famílias já há muitos anos, né? Eu sou doutor em teoria psicanalítica pela FRJ, mestre em psicologia clínica, dentro da psicanálise pela PUC, tenho alguns livros publicados, organizados, e haverá um próximo, né, que eu já faço questão de adiantar, que será uma coletânea sobre psicanálise e direito, organizada por mim, da qual a Marlene também vai poder brindar com a sua participação. E é isso. E eu estou realizando um pós-doc sob a orientação do professor Antônio Quiné, e dedicado ao tema da alienação parental. O que eu vou apresentar já é um resultado desse ponto em que me encontro na pesquisa, que também terá como fruto a produção do artigo que vai constar nesse livro que estou organizando, em que eu trato tanto da alienação parental e a reboque da discussão da alienação parental, uma discussão em torno do abuso sexual, a partir da psicanálise, porém dentro de uma perspectiva um pouco mais crítica. E eu acho que em breve vou tentar expor por que eu falo de uma crítica em relação, porque eu, como estava conversando há pouco com o Jean, né, com a Marlene, que eu acho importante, sem dúvida é fundamental que haja essa interlocução entre a psicanálise e o direito, guardada as imensas diferenças também que existem entre os dois campos, né? E, então, tenho muito receio em fazer essa aproximação, porque, sem dúvida, quando se trata do sujeito, por exemplo, do ponto de vista da psicanálise, certamente não é o mesmo sujeito do ponto de vista do direito, embora haja conexões. Bom, sobre o tema da alienação parental e, como já disse, na esteira da discussão da alienação parental, o abuso sexual, pelo menos no Brasil, são dois grandes problemas que vêm sendo enfrentados pelos tribunais brasileiros. Como nunca antes, assim, em 20 anos de percurso no tribunal, o abuso sexual também foi um tema que começou a surgir com uma ênfase inédita, assim, há cerca de, não sei dizer, 10 anos aproximadamente, e depois a alienação parental. E hoje em dia encontra-se um certo impasse em relação a esses dois grandes temas, né, que são enfrentados pelas várias famílias, pelo menos no Brasil, embora também eu acho que seja um problema recorrente também em outros países, né? Muitas vezes porque juízes, promotores, defensores, as equipes interprofissionais, elas se deparam com a narrativa da criança, né? Eventualmente, né, de um suposto abuso sexual intrafamiliar da qual ela teria sido vítima, mas há sempre impasse, né? De um lado, né, há o dever, né, para os operadores de direito
de tomar imediatamente uma atitude de proteção à criança, mas de um outro, se essa denúncia que foi feita de abuso não for verdadeira, também a criança vai ser exposta a uma situação bastante traumática, né? Então, essa dúvida ela acaba sendo muito recorrente atualmente nas varas de família, né? Se a criança ela foi abusada ou então se essa suspeita do abuso, se ela for desfeita, se ela então foi alienada. São situações, né, de qualquer modo, em que a criança demonstra um grande desconforto emocional, um sofrimento psíquico, associado ao repúdio contra um dos genitores, um dos pais, normalmente acaba sendo o pai a figura central aí. Bom, né, então, tanto é um problema tão grave, tão forte hoje em dia, que existem alguns esforços no campo da legislação na tentativa de contornar esses impasses, né? Então, exemplo disso, tá? Teve um artigo que foi incluído no novo Código de Processo Civil. Pode cortar o som se você quiser. É aqui? Tá. Sim. Tá. No novo Código de Processo Civil, que exige, isso é um artigo, que exige a presença de especialista nas ações de família cuja discussão envolve o abuso ou alienação. Um artigo incluído no novo Código de Processo Civil. Em seguida, em 2017, foi sancionada uma lei 3.431, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera o ECA, né? Uma parte significativa do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então essa lei ela normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou então testemunha de violência, e essa lei inclui também nos caminhos da violência que a criança sofre como vítima ou da qual ela é testemunha, tanto o abuso sexual quanto a alienação parental. E a alienação parental, nessa lei, ela entra no quesito, nos caminhos da violência psicológica. Então, o abuso sexual, a violência psicológica na figura da alienação parental. Então, a gente vê aí as leis surgindo, enfim, né, uma discussão bastante intensa. E que, na maioria das vezes, se a gente for pegar essa última lei que surgiu no Brasil, essa de 2017, o depoimento da criança, a fala da criança, ela adquire uma centralidade, passa a ser central na produção de uma prova judicial. A fala da criança na produção de prova judicial. Bom, e a gente começa a perceber, enfim, algumas interseções de alguns problemas que a gente pode colocar, essa discussão a partir da psicanálise, por exemplo, né, o que seria a revelação de um segredo para a criança. A gente sabe, numa certa perspectiva, que a criança ela porta um segredo na tentativa de se proteger às vezes do outro. Ela, enfim, seu desenvolvimento, porque em algum momento a criança experimenta a ideia, né, de que o outro encarnado representado pelos outros parentais sabe os pensamentos, então ela guarda um segredo, então que efeito subjetivo teria na medida que a criança revela um segredo. Bom, tem questões aí que eu não vou me deter, mas certamente há uma tensão entre a concepção da criança enquanto sujeito da psicanálise e a criança enquanto sujeito de direito. E, por si só, sujeito de direito, pensar a criança como sujeito de direito já é também um pensamento marcado por diversas contradições. Não existe uma ideia unívoca do que seja a criança como sujeito de direito. O que dirá, então, se a gente quiser ainda fazer algum diálogo entre a ideia da criança enquanto sujeito de direito ou sujeito dentro da psicanálise? Bom, então eu vou falar sobre a alienação parental. Esse foi um primeiro panorama para trazer um problema, né, a extensão do problema. A alienação parental, ela costuma ser apontada como um abuso psicológico que afronta o direito da criança de convivência
a convivência familiar, e é um conceito, pelo menos no Brasil, é um conceito jurídico, mas que foi inspirado num conceito criado por um psiquiatra norte-americano nos anos 80, chamado Richard Gardner, e que teve uma ampla aceitação em diversos países. Depois as leis foram também revistas em outros países, e no Brasil a ideia teve uma adesão bastante forte. O que o Gardner dizia, que essa síndrome, na verdade não era alienação parental, chamada de síndrome de alienação parental, ela era associada com a disputa de guarda judicial dos filhos, e a manifestação central da criança seria o repúdio dela em relação a um dos genitores, que em razão dos costumes era mais provável que fosse o pai do que a mãe. E na concepção dele, né, desse psiquiatra, se esse ódio da criança em relação ao pai fosse desprovido de algum motivo razoável, né, tem a questão da razoabilidade, né, ele supunha então que haveria então uma campanha difamatória do outro, que seria muito, na boa parte das vezes, enfim, né, a mãe, que tentaria exercer, na linguagem que ele utilizava, um psiquiatra norte-americano dos anos 80, uma espécie de lavagem cerebral da criança, né? A ponto de tentar, né, numa situação um pouco mais extrema, criar na criança uma espécie de falsa reminiscência, uma falsa lembrança, inclusive que ela teria sido abusada por esse pai. Uma falsa denúncia por implantação de uma falsa memória da mãe que aliena, ou do alienador, da criança, para que pudesse afastar-se desse pai. Bom, temos aí, para começo de conversa, né, não tem nenhuma apreciação aqui sobre o inconsciente, que eu acho muito lamentável, né, cuja, a gente sabe muito bem, é descoberta por Freud, né, do inconsciente a partir das reminiscências de pacientes histéricas, né, e quando ele abandona essa teoria da sedução, do trauma, naquele momento, foi para falar da fantasia que tinha valor de realidade para o sujeito, né? E que vai trazer toda a ideia da realidade psíquica, inconsciente e a sexualidade infantil. Né? Então temos aí um arsenal teórico já desde a descoberta do inconsciente por Freud, que parece que se apaga em meio a essa discussão. Né? Muito bem. Temos aí um primeiro problema, uma primeira aproximação difícil, né, com o tema a partir da psicanálise. Bom, voltando aqui ainda à discussão da alienação parental. O Gardner tinha clara intenção de que a síndrome de alienação parental fosse incorporada aos manuais psiquiátricos, e ele lamentava muito que não fosse ainda aceita e tudo mais, e de fato nunca foi, enquanto diagnóstico. Existe até uma certa revisão do CID, numa última versão, de incluir alguma ideia que seria uma espécie de problema relacional da criança e seus pais, que teria alguma aproximação com a ideia de alienação parental, mas enquanto diagnóstico jamais foi incorporado, de fato, em nenhum manual. Ainda bem, né? Sim, ainda bem. Mas, a despeito disso, de ter sido incluído ou não nos manuais, o fato é que, pelo menos no Brasil, né, o conceito se popularizou e se transformou numa lei sob a forma de alienação parental, não a síndrome, mas a alienação parental, que é a Lei 12.318 de 2010. Tá. Bom, é uma lei que prevê várias sanções de ordem civil contra a figura da alienadora ou do genitor alienador, né? São sanções cíveis que vão desde multa, advertência, até mesmo inversão de guarda. O que é nada mais, nada menos do que uma herança do que o Gardner chamava de terapia da ameaça. Ele era favorável a uma terapia da ameaça, né? Então, que para ele significava impor multas, perda de guarda e pena de prisão para aquela
que fosse acusada de não cumprir com a determinação judicial. É um psiquiatra. Esse é o psiquiatra. Uhum. Mas, enfim, quer dizer, então ele sugeria, inclusive, a pena prisional como uma terapia de ameaça para poder refrear. Como terapia, sim, exatamente. Né? Bom, é importante destacar esses pontos, porque o fato de ter sido estabelecida a lei em 2010, que prevê sanção civil, não criminal, não cessou o clamor por mais punições no Brasil. Tá? Tanto é que foi proposto, numa época, um projeto de lei que depois foi arquivado pelo próprio autor. Mas é um projeto de lei que quando tive conhecimento nas minhas apresentações, eu falava muito e alertava, olha o que está acontecendo. Né? Que previa esse projeto de lei, só foi retirado em 2018, então é muito recente. Previu o seguinte, que de detenção de 3 meses a 3 anos para quem fosse acusado e decidido, né, e julgado como alienador ou alienadora. E podendo ser agravada ainda por mais 1/3 da pena se houvesse uma falsa denúncia de abuso sexual. Né? É um projeto que foi arquivado, mas é bom que a gente fique um pouco alerta, né? Existiu, né, durante muitos anos. É. Assim, na ideia. Sim, exatamente, a ideia, exatamente, 2016 a 2018. Eu não sei agora, não estou lembrado ou não tive conhecimento de outros projetos de lei, mas é uma discussão que está em pauta. Teve muito recentemente agora, dentro de uma comissão no Senado ou na Câmara, não sei exatamente, com esse tema. Né? E eu participei também de uma discussão no ano passado, retrasado também, lá em Brasília. Então, assim, é uma discussão que realmente está em pauta. E tende tanto, né, para aqueles... acaba que, assim, há grupos também que se polarizam nessa discussão. Né? Tem grupos realmente que são